Exaustão, perda de memória, irritabilidade excessiva, arritmia, insônia, insatisfação constante. Se identificou? Cuidado! Você pode estar passando por mais do que uma fase estressante. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o seu programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre síndrome de burnout, o esgotamento profissional. Você já ouviu falar dessa síndrome? Síndrome de burnout? O termo ele é em inglês e significa queimar-se por inteiro, queimar-se de dentro para fora. E no português, claro, é o esgotamento profissional. E é sobre isto que nós vamos falar hoje aqui no programa Ponto de Vista. E quem está comigo é a Geórgia. Gente, a Geórgia, ela é psicóloga clínica com formação em psicologia sistêmica e familiar. Muito bem-vinda, Geórgia. Obrigada. Também com a gente aqui, para a gente apimentar e debater esse assunto bastante, o Fábio Rocha, que é um consultor de carreira, especialista em gestão de pessoas e liderança há 20 anos e é o diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Bahia, a BRH Bahia. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. E também a Juliana Coelho, ela é psicóloga clínica, neuropsicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, veterinária, um monte de coisa, Juliana, né, Juliana? Bem-vinda. Vamos contar essa história devagarzinho durante o programa. Vamos contar, sim. E para a gente entender um pouquinho o que é essa síndrome, a gente vai assistir uma animação que a gente trouxe do YouTube para vocês. Vamos ver. A síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio psíquico que mantém a pessoa em um estado de tensão emocional e estresse crônico. O trabalho invadiu toda a sua vida pessoal, social e emocional. Os sinais de alerta são insônia, fadiga crônica, irritabilidade, enxaquecas, dores nas costas, perda de memória, depressão, ansiedade e ataques de pânico. Tentar aliviar os sintomas consumindo álcool, tranquilizantes ou fumando pode levar ao vício. A síndrome acontece principalmente em pessoas com trabalhos que exigem contato constante, como no ensino e na medicina, mas pode acontecer a qualquer profissional. Gritar com seus colegas de trabalho ou jogar seu computador pela janela pode parecer terapêutico, mas é melhor parar de trabalhar e procurar um médico. Profissionais de saúde recomendam: defina seus limites e prioridades, divida seu trabalho e converse com seus colegas. E tire uma licença antes de explodir. Aí fez uma síntese, um resumão do que seria a síndrome, né, Geórgia? Então, a síndrome de burnout, para a gente entender, ela vai muito além de que um simples momento de frustração, não é isso? Sim, mais do que um simples estresse, né? Ele vai começando e o que a gente precisa identificar é que geralmente as pessoas que são acometidas pela síndrome de burnout, elas são pessoas extremamente perfeccionistas, né? Nós chamamos, inclusive, por um termo em inglês, workaholics. São pessoas que trabalham muito, estão extremamente focadas, né, no trabalho e elas só pensam nisso, né? Como você disse, é uma síndrome que fala da questão profissional, está totalmente associada, né, à questão ocupacional. É uma insatisfação de alcançar as metas, né, de poder lidar com esse dia a dia. Perfeito. Hoje está se falando muito nessa síndrome, né? Até consideram como se fosse a doença do século XXI, mas o estudo dela já vem bem de antes, né? Desde a década de 60 que ela vem sendo estudada, né? A Cristina Malache, ela pegou e dividiu em 3 pontos específicos, que eu tô sabendo tudo, eu estudei o tema, minha gente, vocês viram, ó. O primeiro ponto seria a exaustão emocional, depois despersonalização e a falta de realização pessoal. Durante o programa a gente vai falar mais nesses aspectos todos, mas eu queria saber de Fábio, você está na carreira que você está descontente, essa não é a profissão dos seus sonhos, pode contribuir para você desenvolver lá no futuro? Sem dúvida, Michele. Antes de mais nada, lhe parabenizar pela escolha do tema, né? Até trazendo um pouco para esse olhar propositivo, né? As pessoas não querem só saber, reconhecer se estão ou não, mas como não chegar a esse esgotamento. Vou dividir o parabéns com a produção toda. Eu sou um broca aqui. Para você ter ideia, nós temos hoje 56% dos trabalhadores formais no Brasil insatisfeitos com o trabalho. 56, mais da metade, minha gente. Isso, nós estamos falando que numa estimativa de 33 milhões de brasileiros em trabalhos formais apenas, nós temos 18 milhões de pessoas insatisfeitas. Então, na verdade, essa questão do esgotamento tem muito a ver com a insatisfação no trabalho, tem muito a ver com essa questão que você trouxe muito bem, de uma falta de clareza de carreira,
né? As novas gerações exigem muito mais do que as gerações anteriores, a questão de satisfação, de realização, de se trabalhar numa empresa que tenha, de fato, uma função social bem desenvolvida. Então, são elementos, né? A própria relação com o chefe, quer dizer, dá para fazer uns 15 programas, né? Falando sobre esse tema. Mas, sem dúvida nenhuma, além desses aspectos de perfis comportamentais, tem muito a ver com a gente, de uma certa forma, deixar a vida nos levar, né? No ritmo aí da música do Zeca Pagodinho, onde você muitas vezes, de uma certa forma, vive naquela rotina do segunda a sexta, vive na rotina de simplesmente trabalhar para receber um salário e pagar as contas, e esse grau de insatisfação vai aumentando, o clima organizacional ajudando, e aí automaticamente você tem quadros muito graves, né, e que muitas vezes não chegam nos consultórios dos psicólogos, né? É o que a gente estava conversando, batendo um papo, onde, na verdade, esses quadros aparecem nas empresas e as empresas não sabem como tratar. Como lidar com isso. Complementando esse dado que o Fábio trouxe, que é um dado alarmante, a gente tem o seguinte, uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association. Vocês sabem que o meu inglês do Piniquim é fantástico, né? Mas a sigla é ISMA, minha gente. A instituição colocou o seguinte, 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Imagine, um número significativo. Atingem homens e mulheres de diversas faixas etárias. Antigamente, quando foi logo descoberta, era mais mulheres, né? Porque havia uma pesquisa... Na verdade, é o seguinte, não é que eram mais mulheres, era mais facilmente observado nas mulheres pela questão hormonal, né? Mas pra frente a gente vai falar mais sobre isso. Mas hoje atinge homens e mulheres de forma igual e principalmente em idade produtiva, que foi isso que ele falou, que está no mercado de trabalho. E dentro deste percentual, nós temos Juliana, que ela não chegou a desenvolver por completo, mas percebeu que podia ser uma potencial, como é que a gente pode falar, burnista? Na verdade, assim, o que eu observava em mim é que eu tinha o perfil para desenvolver burnout. Eu cobrava muito meu desempenho no trabalho, eu queria sempre estar bem e ser bem vista, né, na área e, de fato, eu acho que quando eu fiz a minha mudança de área foi que eu consegui me encontrar melhor. Mas, assim, eu sofri sintomas muito mais hoje, na área que eu estou hoje, do que na área que eu estava antes. Né? Então, eu fiz medicina veterinária a princípio, mas isso não me deu esgotamento nenhum. Mudar de área também não me deu esgotamento nenhum. Não me deu muito poucos sintomas, assim. Tomar a decisão de mudar de carreira foi uma coisa que, no início, mexeu muito, assim, comigo, com a família. O pessoal não gostou muito, meu pai ficou bravo e tal. Mas, assim, quando eu tomei a decisão, vou mudar de carreira, vou estudar psicologia, vou terminar a faculdade que eu não terminava nunca. Então, assim, dentro da psicologia, eu encontrei muito mais subsídios para eu desenvolver a síndrome de burnout do que na própria veterinária. Mas, assim, é um ranço. Quem é psicólogo e adora ser psicólogo vai ser sempre. Agora, me diz, quais foram esses sintomas que você percebeu? Então, eu tinha... eu me sentia mais embotada afetivamente, né? Eu acho que eu ficava mais tempo dentro da minha sala, trancada. Se não vinha paciente, eu podia interagir com o resto do pessoal da clínica. Eu percebia que eu ficava mais dentro da sala, sabe? Eu ficava sempre muito mais reclusa. Eu tinha um padrão de dor crônica. Era sempre dor no mesmo local, no final do dia, que era nessa região aqui do pescoço e dos ombros, né? Então, eu percebia que isso melhorava com a atividade física. Né? E aí, eu acho que até a psicologia traz isso um pouco para a gente, para a vida da gente mesmo, né? Que é a autoobservação. Então, assim, eu comecei a perceber que quando eu nadava, eu melhorava o padrão de dor. Né? E aí, observando que eu conseguia melhorar meu padrão de dor, que eu conseguia melhorar meu humor com meditação. E aí eu tomei a decisão, por exemplo, esse é o trabalho que não está me fazendo bem. Então, eu preciso mudar de trabalho. Agora, não é uma coisa fácil, porque hoje em dia a gente está num período de crise, o desemprego é altíssimo, então não é todo mundo que pode fazer o que eu fiz, mudar esse passo, né? Não é à toa que ela é psicóloga. Exatamente. Ela teve o gatilho para fazer essa autoavaliação, que nem sempre é o que esse era o ponto que eu ia tocar. A primeira pessoa que cita o burnout na história é o Freudenberg, e ele identificou o burnout nele mesmo. Era isso que eu ia perguntar, mas não é o comum, não é, Georgia? Não. É muito difícil que a própria pessoa identifique assim, olha, eu vou surtar. Não, e ela começa com esses pequenos sintomas. Começa com a dor de cabeça recorrente, com a dor no corpo quando acorda para ir ao trabalho. Às vezes no sábado, quando não tem o trabalho, ela está bem. Mas na segunda-feira ela começa. E as dores vêm e são dores físicas mesmo.
Né? A É dor uma coisa começa... somática, mas é real, Exato. né? É bom deixar claro Exatamente. isso, que o burnout, ele dá problema emocional e também físico. Sim. Porque o nível de estresse que o corpo é submetido há muito tempo, não é isso? Isso. E E aí vai aumentando o índice de absenteísmo na empresa, né? A pessoa começa a faltar ao trabalho e às vezes não sabe exatamente o que é. Então, nós estávamos conversando e nós percebemos que na clínica, muitas vezes, quando a pessoa chega ao psicólogo, ela já tem o diagnóstico, porque ela já foi para algum outro profissional da área de saúde que já identificou. Era isso que eu queria saber. Qual é o caminho que a pessoa faz? Quando a pessoa está percebendo... Primeiro, reforça para mim quais seriam os sintomas. E qual é o caminho que a pessoa faz a partir daí de perceber, olha, eu não estou... Mudança de humor, né? Dores corporais, muita dor de cabeça, insônia, tudo que o vídeo passou para a gente, né? Certo. São os principais alertas que precisa ficar bem atento. Né? O que é que está acontecendo comigo? E pensar assim, eu estou com essa insatisfação por qual razão? É por causa do meu trabalho, então ligo o alerta, eu posso estar com isso. Aliás, esse é um elemento muito rico. Eu tenho trabalhado muito que a zona de conforto não é simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem. Às vezes você aparentemente chegou numa determinada posição, tem um salário razoável, tem uma situação estável se você olhar para o cenário de crise, mas essa insatisfação aparece, vai crescendo e você não tem coragem de sair dessa zona de conforto. Esse exemplo que Juliana trouxe é uma das situações mais delicadas, profissionalmente falando, que é a transição de carreira. Às vezes dói um pouco, às vezes é necessário que você pense isso de forma estruturada, né? Ou seja, a transição é a coexistência do novo e do velho. Você está aqui numa carreira durante 20 anos, você não pode jogar isso, não é, para o alto. E, aliás, essa é uma questão importante para a gente dividir com o público, Michele. É que as pessoas não aguardem chegar a esse estágio. Né? Claro que é ótimo estar se colocando aqui, estar se orientando o que fazer, como se identificar, mas muitas vezes é ter coragem de enfrentar essa insatisfação. Claro que existem válvulas de escape, todos nós temos. Né? Às vezes uma zumba, né? As mulheres adoram zumba, não que seja só o feminino, né? Um boxe, eu tive 2 anos e meio de boxe. Hoje tem dance, pode falar a marca? Isso. Hoje tem dance. Então, só que a gente tem que entender que se eu preciso de mais dessa válvula de escape e minha segunda a sexta é uma tortura, e a gente vê muito isso, né, principalmente em culturas que a relação com o trabalho não é tão bem resolvida, como se chegar sexta-feira, 5 horas da tarde, parece que você entra num estado, né, fantástico, você está animado e durante a semana parece que você estava vegetando. O segundou tem que ser tão legal quanto o sextou, gente. Sem dúvida. Isso pode ser cruel. Quando não invade o final de semana. Né? Isso quando invade as relações familiares também, né? E por aí lá vai, né? Uma outra coisa, porque assim, na verdade, quando a gente observa as sintomatologias do problema, aí você já começa a perceber coisas do tipo assim, não teve um diagnóstico de burnout. Aí você já começava a perceber coisas do tipo, essa pessoa já não estava indo para as reuniões de trabalho. Por que eu não olhei isso antes? Então, assim, tem muito a ver, eu estava conversando com o Fábio aqui antes, com a chefia. Você já viu que os bastidores foram danados. Espera aí que tem muito pano para manga, a gente vai saber o que a chefia pode fazer, o que o colega do trabalho pode fazer, mas daqui a pouquinho, não saia daí, a gente vai ali e volta já com mais ponto de vista para vocês. Voltamos com o ponto de vista, hoje falando sobre síndrome de burnout, o esgotamento profissional. A gente foi para o intervalo falando, e quando o chefe não percebe, ou o colega, então, como a gente conversou aqui, que uma dificuldade maior da pessoa perceber sozinha que ela está chegando na síndrome, Fábio, qual é o papel aí do colega de trabalho, ou do chefe, da organização em perceber, olha, esse funcionário não está legal? Eu acho que primeiro as organizações precisam acordar que o que eu chamo de ativos intangíveis é o que gera resultados. Cuidar de pessoas, investir em pessoas, priorizar pessoas não é uma questão só de natureza humana, romântica, ideológica. A gente está falando de resultados. Problemas como esse que estão sendo citados aqui têm queda de produtividade, queda de desempenho, e isso dói, claro, na vida individual e profissional de cada um, mas dói no resultado da organização, se a gente pudesse usar esse termo mais emocional. E aí vem a questão da liderança. Quantas organizações, e a gente também estava batendo esse papo, né, indústrias, por exemplo, tem líderes que são verdadeiros carrascos, que você parece que está na época da Idade Média, líderes que batem na mesa, que gritam, que assediam, né? Porque antigamente a gente não usava a expressão assédio moral, mas
Nós conhecemos vários Tem uma dificuldade casos... enorme de comprovar, né? Sem dúvida, próprio preconceito, né? Então, na verdade, a liderança, o estilo de liderança desenvolvido na organização pode, inclusive, além desses aspectos negativos de resultado, de desempenho, gerar um clima organizacional muito ruim. Aliás, as pesquisas mostram que as pessoas não se demitem da empresa, se demitem dos chefes. Porque o nome liderança... Né? É um nome onde tem um conceito, etc. Mas a verdade é chefe. Há uma relação. Acontece também, estava até para minha pergunta aqui para frente, mas já que você tocou no assunto, eu vou antecipar. Existe, às vezes, uma naturalização em certo meio de trabalho, como se aquele assédio fosse normal, é da área, é assim mesmo. A gente, por anos, tratou assim, é assim que trata mesmo. Isso é muito errado, né, Fábio? Sem dúvida. Falando de cultura organizacional, e essa é outra coisa que as pessoas têm que avaliarem muito, independente do desespero pela função, pela promoção, pelo emprego, é que às vezes eu não sou adequado àquela cultura. Vamos comparar um Google com a Ambev da vida. Né? A Ambev é uma eu trabalharia nos dois, viu, gente? A Ambev é uma organização que é muito focada em resultado, que realmente tira o máximo do colaborador, né, que você tem que ser alta performance. Já o Google é uma organização voltada para a criatividade, para a inovação. Quer dizer, muitas vezes essa naturalização tem a ver com os valores da organização. Sim. Então, se eu sou uma organização exageradamente focada no resultado e pouco cuidadosa com os processos e com as pessoas, muitas vezes se torna lugar comum. Pelo contrário, conheço casos de pessoas que, inclusive, deixaram de exercer o seu estilo de liderança porque elas se sentiam obrigadas a, de uma certa forma, reproduzir aquele estilo que era valorizado pela empresa. E aí entra uma série de questões onde hoje está muito em moda a gente discutir o fit cultural, Michele, que é o quanto você está adequado àquela cultura. Né? E essa inadequação, muitas vezes, ela é um caminho muito forte para que a gente gere situações que estão sendo colocadas aqui no programa. Olha só. E um outro dado, eu estou cheio de dado para vocês hoje, o seguinte, 1/3 das pessoas que sofrem com a síndrome de burnout, elas não conseguem voltar a desenvolver a atividade que elas desenvolviam antes. E aí, sabe que a gente sempre vai lá mergulhando na internet para poder achar vídeos interessantes para vocês, e achamos o caso da Roberta. Ela, por sofrer da síndrome, né, tem 3 anos que ela descobriu, vem se tratando, ela criou um canal no YouTube, que é o Diário de Burnout. E ela vai contar a história de uma amiga dela que descobriu. E a psicóloga virou para mim e falou assim, largue o emprego. E o que aconteceu? Vamos ver. O que ela fez? O que todos nós fazemos. Não se afastou, achou um absurdo. Por quê? Porque ela tinha um monte de coisa para fazer, porque ela depende do salário dela, porque ela estaria assinando um atestado ali de fraqueza. A gente sempre pensa isso, né? Quando a gente está no auge do estresse, já adoecendo, já se encaminhando para o burnout, mas ainda sem perceber, a gente acha que admitir que está tendo um problema por conta de estresse é admitir que a gente, ao contrário de todo mundo, não está dando conta, que a gente é fraco, que a gente está doente. E isso tudo dispara na gente umas paranoias do tipo assim, mas se eu sair, se eu me afastar do trabalho agora, o que vão falar de mim? Vão falar que eu sou incompetente, vão falar que eu sou fraca, vão falar que eu sou desequilibrada emocionalmente. Quando eu sarar daqui a pouquinho, quando eu melhorar, como é que eu faço? Quando eu for voltar, ninguém vai me querer de volta, porque eu vou estar queimada, todo mundo vai achar que eu não dou conta. E a gente vai entrando nessa paranoia que a ansiedade traz pra gente e decide que não tem como a gente se afastar do trabalho. Primeiro porque não precisa, porque eu tô bem, sempre dei conta, daqui a pouco eu fico bem. Bom, o que aconteceu? 3 meses depois, burnoutão. Passou mal no meio de uma discussão ali com o chefe, passou super mal. E, enfim, quando ela voltou a essa psiquiatra, a psiquiatra falou assim, você não tá entendendo, você precisa parar de trabalhar agora. Aí ela ainda tentou dar uma regateada, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou hoje porque eu tenho um monte de coisa pra colocar em dia, daí amanhã eu não vou mais, porque ela já tinha percebido que ela tinha passado de um limite. E a psiquiatra falou, não, você não tá entendendo, você não vai mais a partir de agora, é 1, 2 e já. Você vai ficar aqui, vou te segurar aqui quanto tempo eu precisar. Até aí, eu tô ouvindo o relato dela e pensei assim, pô, que bacana que ela achou uma psiquiatra que identificou o que estava acontecendo, que explicou para ela, que foi firme para que ela entendesse o que ela precisaria fazer. Porque a pessoa, demora um pouco para cair essa ficha, né? A pessoa na hora acha que tá com algum problema de saúde, como se fosse uma gripe. Mas daqui uma semana eu já posso voltar a trabalhar. Eu, por exemplo, demorei muitos meses para perceber o que estava acontecendo. Bom, e até aí eu tô achando então a psiquiatra dela muito bacana, invejei, falei que pena que eu não fui num profissional assim, tão gabaritado, tão atualizado e tão sensato quando eu piripaquei, né? Mas ok.
Só que aí no minuto seguinte eu já falei, tava indo tão bem. Porque a psiquiatra falou assim, o que você precisa fazer agora? Você para de tomar, ela estava tomando um remédio, acho que era um ansiolítico, não, você vai parar de tomar remédio e você vai fazer coisas que te dão prazer. Você vai ter que descansar. Descansa um tempo que isso passa. Não. Gente, descansa que passa é a mesma coisa que você falar pra mim, a pessoa está tendo infarto e a outra responder, toma um chá. Não é isso. É preciso uma intervenção porque o seu corpo está doente. Ele não está cansado. Se fosse uma questão de cansaço, o burnout seria curado, seria superado com férias. Então a pessoa chega num nível de burnout, ela é diagnosticada com burnout, ela tira um mês e meio de férias e volta nova. Não é isso. Não é cansaço. Burnout é um colapso geral, físico, mental, emocional, é muito, muito mais do que cansaço. Porque o cansaço você descansa e passa. O burnout não. Muitas coisas nesse vídeo. Muitas coisas, né, Georgia? Então. Me rememorou aqui o Goethe, né? Que na verdade, o Goethe ele era alemão e ele tinha um cargo no ministério. E ele fez um quadro de exaustão ligado à profissão que ele exercia e ele perdeu a inspiração poética da vida dele. Ele falou assim para o chefe, eu perdi a inspiração poética da vida. Né? E aí o chefe falou assim, então você tira um tempo, ele foi fazer um retiro na Itália, tira um tempo, quando a inspiração poética voltar, você volta para o ministério. Até Só hoje que ele tá lá. O retiro dele ficou... Foi exatamente o que aconteceu, o retiro dele durou 2 anos. E aí a inspiração poética volta e aí ele volta a trabalhar. Mas quando ele volta a trabalhar, ele cai nessa mesma situação. Ele volta a sentir os prejuízos do trabalho. Porque ele voltou para aquele mesmo ambiente, para aquela mesma situação. Isso. Então, Georgia, não é só tirar férias. Não, né? Ela falou assim da importância do acompanhamento do psiquiatra. Ele vai entrar com a medicação para tratar aquelas questões que estão mais emergentes, mas é preciso que essa pessoa faça uma reflexão. Como ela disse, né? Às vezes não adianta ficar ali descansando, porque quando você volta a lidar com as mesmas questões. E a questão está em você. Como é que você lida? E aí na terapia, você vai trabalhar estratégias de enfrentamento. Como é que você vai lidar com o que está sendo desconfortável para você? Né? Então, é um trabalho casado. Muitas vezes, quando eu tenho algum paciente com a síndrome de burnout, eu procuro o psiquiatra que está acompanhando, para a gente casar. Quais são os sintomas, o que é que está aparecendo, o que é que está tomando de medicação e vou trabalhando com ele. Como é que você está enfrentando? O que é que funciona? Porque às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Né? Às vezes para um fazer a yoga vai funcionar, para outro vai ser correr 2 quilômetros, entrar num clube de corrida. Né? Cada um vai encontrar a sua forma. Né? Você acha que hoje, Juliana, está difícil encontrar profissionais que eles já percebam logo a síndrome de burnout? Eu estava conversando com o Fábio nos bastidores. Com o pessoal nos bastidores. E eu falei isso mesmo. Juliana, eu só tive que fazer o diagnóstico uma única vez. Os outros chegam sempre já diagnosticados. Né? E assim, fechar o diagnóstico não é uma coisa simples. Né? A gente estava comentando também aqui que até para a previdência social, né, que quer afastar, que a pessoa peça afastamento ou que a empresa perceba que aquela pessoa precisa de afastamento, hoje essa pessoa não entra com esse nome, ela não pede para ser encostada com o nome de burnout. Entendeu? Ela vai ser encostada com síndrome de estresse pós-traumático, com depressão grave associada a quadro ansioso. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda precisa discutir muito dentro da sociedade, até para que os impactos na parte política sejam maiores também, né? E outra coisa que eu acho que é importante são as empresas terem essa noção de que aquilo pode acontecer com o funcionário e fazer trabalho preventivo, né? Já chegou na minha parte, que eu ia jogar para a Fábio agora. Tem como o ambiente de trabalho da pessoa ser menos nocivo ou contribuir para que não aconteça isso, para que não tenha mais vítimas de burnout? Sem dúvida, Michele. E aí dá uma dica, eu acho importante para os telespectadores. Muitas vezes o líder dele está ali, inclusive, aparentemente produtivo, normal, focado, porque está seguro por medicamentos. A dependência química é uma realidade nas organizações. E quanto mais alto o cargo, quanto mais alto o desafio, quanto mais alta a pressão, aparentemente, inclusive figuras públicas às vezes, né? ou grandes empresários, né? Que muitas vezes, até por uma cultura que ainda se mantém, que é a cultura machista,
ou das mulheres que tiveram que se transformar em super mulheres ou mulheres maravilhas, onde você não pode dar essa noção de fraqueza. Como Então, ela colocou, né, no vídeo, quer dizer, eu vou pedir para sair? Não, eu sempre aguentei, eu vou aguentar. Vão achar o quê de mim? sem dúvida. Essa é uma questão muito comum, ou seja, você vai puxando a corda, puxando a corda. Então, o ambiente de trabalho, ele é fundamental. Claro que existe uma adequação de função, claro que existe uma questão da sua clareza de projeto de carreira. Uma coisa simples que as empresas não fazem. Qual é a possibilidade ou quais são as possibilidades de carreira que você tem nessa empresa? Porque isso me angustia. Se eu não sei quais são as possibilidades, se eu não sei quais são os critérios para ascender na carreira, será que o que eu estou, falta de feedback, falta de reconhecimento? Há pesquisas que mostram que as pessoas querem, 90% dos profissionais querem reconhecimento. E não é só material. Não é só aumento de salário. De jeito nenhum. Não que... Né, não que claro que todos nós queremos. Lógico, mas na verdade você está falando... Vai muito mais além. Claro, a própria ambiência, até porque a gente passa muito mais tempo no trabalho do que na vida pessoal. Então essa ambiência, e aí algumas empresas têm realmente se reinventado. Eu posso citar uma empresa aqui que eu conheci de perto, os sócios estão na faixa de 30 anos, muitos jovens como colaboradores, e você chega lá, a coisa que mais me impressionou na minha primeira visita, tem uma mesa de ping-pong, tem uma mesa de totó e tem um palco com banda, com espaço para banda. Fábio? Aqui na Bahia. E aí é uma coisa que eu me surpreendi, porque eu não esperava encontrar isso aqui, né? Porque muitas vezes a gente ainda tem uma mentalidade muito conservadora, muito tradicional. E o interessante é que eles terminam sempre a sexta-feira, onde eles tocam, tomam uma cervejinha, para quem gosta. Então, assim, a questão dos valores são trabalhados de forma muito jovial, as salas têm muitas cores. Maravilha. Ou seja, claro que... Já fica a dica aí, sem dúvida. Que coloque isso na sua empresa. Espera aí que a gente vai continuar com esse bate-papo. O assunto tá bom, né? Não quer nem... Até caberia 3 horas de programa. Não saia daí, é um rápido intervalo. A gente já volta com mais ponto de vista para você. Voltamos com o ponto de vista, hoje falando sobre esgotamento profissional, a tal da síndrome de burnout. Gente, a gente estava vendo que câmeras de segurança já captaram pessoas em crise, em extremo surto. Vamos ver como foi isso. Gente, é trágica essa cena, tragicômico. Mas é terrível. Georgia, o que pode ser feito para evitar chegar numa situação dessa? Não precisa chegar até esse ponto. Esse já seria assim, o caso extremo, máximo. Então, assim, é importante fazer essa avaliação, né? Como prevenir a síndrome de burnout? Começar a observar, né? Como é que você está se sentindo? Como é acordar e trabalhar? Porque, como nós estávamos falando no bloco anterior, às vezes tem uma empresa que tem uma exigência maior, né, que cobra muito mais. Isso não quer dizer que todas as pessoas vão passar pela síndrome. Isso é bom, muito bom ficar claro, né? Cada um reage de uma forma. Cada um reage de uma forma. Cada empresa busca um perfil de profissional. Então, é importante, antes de entrar nessa empresa, saber para onde eu estou indo. Qual é a política lá dentro? Como é que funciona? Muitas vezes você só vai conhecer depois. E começar a observar como é essa insatisfação. É uma insatisfação que eu consigo lidar ou não? Eu chego em casa preocupado porque eu tenho que responder 300 e-mails que eu não dei conta, porque eu tive 20 reuniões durante o dia, e aí eu vou e fico em casa e vou demandando. Como é que eu estou lidando com isso? Então, olhar esses sinais corporais
né, em você O corpo mesmo. fala, né, Jorge? O corpo fala o tempo Georgia todo. falou uma coisa muito importante no bloco passado, que foi sobre a medicalização, né? Muita gente tem muito preconceito com remédio psicotrópico, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa já tem o diagnóstico de síndrome de burnout, mas não se medica. Já tem E um dos indicação, tratamentos é com medicação, é medicamentoso. né? Tem que parar com Medicamentoso. esse preconceito, né? Associado, né? É o medicamento, É medicamento, associado com terapia, com terapia e com mudanças na qualidade de vida também. É interessante como, às vezes, o modelo mental, né, de uma determinada pessoa, geração, dificulta ou facilita isso. Eu tenho casos de profissionais muito jovens que eu oriento, com 20, 23 anos, que já buscam meditação para gerenciar a ansiedade. Olha só. Deixa claro, gente, que a gente pensa assim, não, é só para altos executivos De que chegam. jeito nenhum. Não, até adolescentes podem passar pela síndrome de burnout. Porque, como a gente estava conversando até, não lembro mais se foi no programa ou se foi no intervalo, porque a gente fala pra caramba aqui, mas que o mercado é cada vez mais competitivo. E as pessoas, desde cedo, são colocadas nisso aí. As seleções de estágio, de processo de trainee, são mais cruéis do que seleções de executivo. Até porque esses jovens nunca trabalharam, estão ainda em formação de personalidade. A questão do equilíbrio emocional não tem a ver só com DNA, tem a ver com toda a experiência de vida. São processos muito cruéis, a pessoa é destruída internamente do ponto de vista da sua autoconfiança, da sua autoestima. Então, na verdade, além disso, muitas vezes a família, que é de uma outra geração, particularmente pai e mãe, tenta apoiar, né? O movimento é até o contrário, né? Eu tive um caso de uma garota que eu pedi à mãe e disse: você não vai falar mais em vestibular. Porque quanto mais falar em vestibular, menos chance ela vai ter de passar. Então, ao tirar o peso do vestibular e olhar para a carreira que ela queria fazer, o vestibular ela passou Aliviou. tranquilamente. Então, na verdade, muitas vezes não é por falta de querer ajudar, mas você tem uma geração de 60... Não vai para o caminho. Não vai para o caminho, né? E é o preconceito, porque se antigamente, quando alguém falava que ia fazer terapia, era maluco. Nossa, é maluco, tinha muito né? preconceito. Então... Aí, Fábio, eu vou para outra questão. A Juliana falou que ela mudou de profissão e tal. A gente sabe que a síndrome de burnout, ela atinge mais as pessoas que trabalham com outras pessoas. Então, atinge muito professores. Esses surtos, né, que a gente viu aí no vídeo, a gente já viu professor em sala de aula, enfermeiros. Tem um dado que acho que de 1 em cada 4 enfermeiros e tal. Mas vamos lá. Digamos que a pessoa trabalhou 20 anos, 30 naquela área, diagnosticado e tem que sair do trabalho. Como fazer? Qual é a estratégia para você recolocar no mercado de trabalho em uma outra profissão? Bom, o mais importante é, primeiro, você não jogar fora tudo que você acumulou. Você não pode olhar para a sua carreira no sentido especificamente de formação acadêmica. Você tem que olhar as competências que você desenvolveu a partir de toda aquela experiência, né? E competência é bem diferente de eu dizer que eu sou administrador de empresas. Que competências eu tenho? Habilidades e atitudes Isso, também. conhecimento, habilidade e atitude. Segundo, é verificar se dentro do segmento ou da organização que você atua, existem possibilidades para que você faça essa transição. Essa transição pode ser uma transição leve, eu posso deixar a atividade como consultor e partir para a atividade de ensino, ou uma transição pesada, eu sair de 20 anos de uma área comercial e querer ir para a área de recursos humanos. Então você precisa analisar as possibilidades de carreira, verificar se é possível que essa transição seja gradual. Então eu posso, sendo da área de produção e quero ir para o RH, me aproximar dos projetos da organização ligado ao RH, me aproximar do RH, fazer um MBA em gestão de pessoas, me aproximar de associações. Eu, particularmente, sou diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, existem grupos lá que discutem isso. Então, não precisa você jogar tudo para o alto e verificar o quanto, inclusive, você tem perfil para a nova carreira. Veja o caso de Juliana, eu brinquei com ela que ela é um case, né? Então, assim, ela trouxe muita coisa, ela estava comentando aqui a questão de tudo que ela viveu na vida dela, de uma outra carreira, porque, afinal de contas, ela foi uma profissional, ela viveu um ambiente organizacional, ela tinha cliente. Então, essa é uma questão muito importante. Juliana, já que você tocou em Juliana, vamos para Juliana. Você fez essa transição, você não precisou chegar no extremo para poder mudar de profissão. Sim. Conte a sua experiência, como é que você conseguiu controlar o medo do novo, porque a gente tem medo dessa mudança, e se atirou numa nova profissão? Nossa, na verdade, eu sempre fui muito corajosa, sabe? Eu sou covarde com um parque de diversões, que eles não os que giram de cabeça para baixo. Somos duas. Não dá para mim, mas assim, eu sou muito corajosa com os aspectos da minha vida, né? Então assim, na hora que eu percebi que eu estava infeliz com aquilo, que eu estava triste com aquilo, né? Eu fiz assim, não, aqui para mim é só mudança de carreira. Na época eu não conhecia o trabalho do Fábio, senão eu tinha facilitado a minha vida, né? Verdade. Então assim, foi um negócio que eu fiz com a cara e a coragem. Eu fui fazer, eu estava em uma faculdade fazendo algumas disciplinas e fui apertada, do tipo assim, ou você pega um pacote completo, ou então não pode ficar fazendo 2 disciplinas, uma disciplina. Então eu fiz assim, eu vou mergulhar de cabeça. Aí eu fui para a faculdade, entrei como portadora de diploma
E aí eu já consegui, nessa primeira fase, eles aproveitaram disciplinas de carga horária. Então, o meu curso de psicologia, que era um curso que durava 5 anos, eu fiz em 4. Então, para mim, foi um curso mais rápido, né? Então, assim, como eu estava um pouco mais madura, já estava no final dos meus 20 na época, para mim, saber o que eu queria depois que a faculdade terminasse, foi muito mais fácil também. Eu já sabia, no meio da faculdade, eu sabia exatamente o que eu queria no fim dela. Então, eu fui procurar a especialização logo depois também, né? Eu acho que meu pior momento foi quando eu fui dar aula na faculdade, né? Por que foi o pior? Então, eu vinha de uma faculdade que era polarizada. Então, eu tinha excelentes alunos ou eu tinha péssimos alunos. Eu tinha alunos que escreviam e a gente não entendia a letra, né? Então, assim, alunos pouco capacitados, gabaritados para poder estar fazendo um curso superior. E eu chegava para a coordenação e fazia, me ajuda aqui, porque como é que eu vou corrigir uma prova que eu não entendo a letra? E a coordenação vinha, olhava e fazia, vamos tentar, chama ela para ler a prova dela, e aí você dá a nota pelo que ela vai falar. E, Juliana, você ia passar isso comigo, porque minha letra é cada vez pior. Você ia falar assim, digite, minha filha. Mas o pior é que as pessoas que... Você via as pessoas que vinham de uma... eu não sei, como a escola não prepara o aluno que tem mais dificuldade com português e matemática a princípio, entende? Então, assim, a gente pega uma disciplina de estatística que reprova 90%, 95% das pessoas. Vai todo mundo para a prova final. Então, por que a gente não tem matemática básica, português básico no início da faculdade? Alguma coisa assim desse tipo. Mais uma avaliação. Isso, né? Então, assim, o que eu... No caso dessa... Eram 2 alunas, né? Que eu tinha em turmas diferentes que eu não entendia a letra. E quando eu pedia para ela ler para mim, como a coordenação tinha sugerido, né? Eu pedia para ela ler, ela não entendia a própria letra. Que beleza. Tamo junto, amiga, porque aí às vezes eu não entendo também. O salário, aí ainda teve essa política dentro da própria empresa, né? Da própria faculdade. Eles me tiraram de um cargo que eu tinha e me botaram em outro cargo, sem eu saber. Mas independente disso, menor, né? Em termos de satisfação pessoal e profissional, você estava melhor do que como veterinária. Mas não tem, sem dúvida. Sem dúvida. Então, e aí, eu estava conversando com o Fábio aqui, que hoje eu fiz uma junção assim, de coisas que para mim funcionam muito bem, que foi a terapia assistida por animais. Eu levo os meus animais para o consultório. E no início eu trabalhava isso muito com autista, com criança, e depois eu descobri que isso funciona muito bem com adulto, né? Com os próprios adultos. Interessante. Isso é. Então, ó, se você se percebeu com a síndrome de burnout e você quer mudar isso, primeira coisa, vá atrás de um especialista, procure ajuda, não tenha um pingo de vergonha. E outra forma para levantar e se movimentar, a gente achou um vídeo do youtuber Roger Oliveira, que ele fala o seguinte, vá, meu filho, vá que vai dar certo, vamos ver. Agora, como é que a gente entende o hábito e como é que a gente faz para tentar mudar o hábito? Nós sabemos hoje, por uma série de estudos, que todo hábito ele tem 3 grandes dimensões. A dimensão mais óbvia do hábito é a dimensão do comportamento, é aquele comportamento automático, padrão, que você repete sem gastar energia. Agora, esse comportamento, ele sempre gera uma recompensa. Todo comportamento de hábito, ele tem uma recompensa. Como que você faz para mudar o hábito? Eu já digo aqui uma dica a vocês. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva àquilo que você quer mudar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe, bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em 2 dias, em 1 dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. E se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o teu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. E você pode ter certeza, não existe ninguém nesse mundo que teve sucesso que não enfrentou crise, que não enfrentou dificuldade, que não enfrentou aquele mundo que parece impossível de mudar, foi lá, com o peito aberto, fez alguma coisa e efetivamente conquistou um mundo melhor.
A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua e de mais ninguém. Veja o mundo de outras perspectivas. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Uma das coisas importantes para sair da crise é mudar hábito e comportamento. A gente está chegando no finalzinho do programa, mas ainda dá um tempinho. Geórgia, 3 dicas para que a pessoa mude hábito, mude comportamento e saia da crise da síndrome de burnout. Primeiro, se olhe e se pergunte, para que eu estou fazendo isso? Né? Para que eu estou indo para esse trabalho? Qual é o objetivo? Lembrar que você precisa também ter um tempo para você. Como eu posso encontrar na minha agenda, às vezes, 15 minutos de descanso, de intervalo a cada 1 hora, 2 horas, pode fazer a diferença para você. Se está difícil, busque ajuda. Né? Você pode procurar uma terapia, você pode procurar um psiquiatra, depende muito dos sintomas. O que é que você está observando em você? Né? E lembrar, se precisar da medicação, não tenha medo. A medicação, ela pode, depois de um tempo, ser tirada, mas ela pode ser necessária. Né? Joia. E vá olhando e se observando. Com esse tom de voz terapêutica, a pessoa já saiu já caiu curada. Está resolvido. 3 dicas para que a pessoa se mantenha motivada e saudável na profissão. Primeiro, você tem que buscar o seu propósito. O propósito não cai no colo, nem sempre você acorda e está no início da carreira e se identifica com aquela carreira. Então, é uma busca. Né? Para buscar propósito, eu preciso me autoconhecer. Existem métodos, existem técnicas científicas, porque cada ser humano é um, a gente é singular. A gente tem que se encontrar com a nossa essência e precisa se investir em autoconhecimento. Seja buscando suporte de profissionais especializados, seja através de testes de perfil comportamental. E principalmente entender que não há mudança de resultado sem movimento e ação. Essa é uma questão fundamental. Né? Com todas as crenças que nós temos aqui na Bahia, Senhor do Bonfim, Iemanjá, todas as religiões, né? O Papai do Céu, a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte. E aí saber ter ações assertivas, pragmáticas, tangíveis dentro daquele objetivo. Então se movimente, como disse o próprio Vidal, não é? E se movimente em cima daquela direção que você quer alcançar. Juliana, vou inverter um pouquinho. O que é que eu não posso esquecer, não posso fazer para não reacender, para jamais reacender a chama do burnout? Uma vez que você já tenha tido o burnout. Né? Eu acho que a gente aprende muito com aquilo que a gente sofre. Né? O Freudenberger, que a gente citou aqui no instante, ele sofreu do problema para ele poder identificar e criar esse termo. Né? Então, assim, eu acho que você precisa ter um autoconhecimento muito grande e entender seus limites. É muito importante a gente compreender qual é o nosso limite. O limite físico, o limite psicológico, né? Neuroquímico, porque a gente sabe que tem uma liberação enorme de neurotransmissor e de até o corpo inteiro sofre, as próprias adrenais sofrem, começam a liberar uma quantidade de corticoide muito grande, né? E adrenalina. E você ter adrenalina durante um momento assim, durante a sua vida, é fantástico. Quando você está fazendo esporte e tudo, é uma maravilha, é uma delícia. Agora, pensa uma pessoa que os níveis de adrenalina não baixam na corrente sanguínea. Viver com isso é muito complicado. E nós vamos terminar o programa com esta pergunta de 1 milhão. Qual é o seu limite? Gente, obrigada pela participação de vocês. Espero na próxima oportunidade tê-los aqui. Já temos muitas pautas, né? Para frente. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até o próximo Ponto de Vista. Tchau, tchau.